Ah, imagina só. Uma queda de apenas alguns graus na temperatura, aquela temperatura invisível debaixo da terra, pode transformar uma semente de tomate. Uhum. Uma semente que brotaria em incríveis 4 dias num verdadeiro pesadelo agrícola que se arrasta por mais de 2 semanas. 16 dias, para ser exato. Pois é. E durante esses 16 dias, essa semente fica ali, no escuro, totalmente vulnerável. Tipo fungos, pragas, chuvas que podem apodrecer tudo antes mesmo dela ver a luz do sol. E o detalhe fundamental dessa história é que essa semente não está falhando por falta de água, não. Nem por falta de nutrientes, né? Exato, nem nutrientes. Ela entra num estado de quase paralisia puramente porque o motor principal, a engrenagem térmica que dita o ritmo biológico do planeta, bom, saiu de sincronia. Nossa! E é exatamente para abrir o capô desse motor fantasma que a gente inicia o mergulho profundo de hoje. Com certeza. Tô bem preparado para essa. Que bom, porque o nosso foco hoje vai ser puramente técnico, bem cirúrgico e dedicado a uma única fonte. A gente vai destrinchar o livro Agrometeorologia, Fundamentos e Aplicações Práticas. Uma obra fenomenal, diga-se de passagem. Sim, dos autores Antônio Roberto Pereira, Luiz Roberto Angelossi e Paulo César Centelhas. E olha, para quem nos acompanha e gosta de ir direto ao ponto, a nossa missão na análise de hoje é atravessar estrita e sequencialmente o capítulo 6 dessa obra. Nada de resumos superficiais por aqui. Exatamente. Vamos entender o elemento mestre que governa a vida na Terra, a temperatura. Porque a temperatura, cientificamente falando, está longe de ser só aquele número que aparece no aplicativo de previsão do tempo. Uhum. A obra convida a gente a entender a temperatura como um índice. Sabe, um termômetro não mede o calor de uma forma abstrata. Ele mede o calor sensível, certo? Isso. O calor sensível de um corpo, que é basicamente a energia cinética, a agitação das moléculas ali dentro. Certo. Então vamos desempacotar isso porque a premissa inicial do capítulo é brilhante. A radiação viaja pelo vácuo do espaço lá desde o Sol e atinge a Terra. Sim, chega rasgando. E no exato milissegundo em que ela toca o nosso planeta, essa energia se divide. Ela cria duas grandes frentes físicas de trabalho. É aí que a mágica acontece. Pois é, uma frente vai focar na convecção, que é o que aquece o ar ao nosso redor, e a outra frente foca na condução, que vai aquecer o solo sólido embaixo dos nossos pés. Mas a grande pegadinha física aqui, e é isso que valida toda a agrometeorologia moderna, é que a energia do Sol não atinge o ar e a Terra do mesmo jeito. Nem na mesma velocidade, né? Exato, nem com a mesma velocidade. É tipo um cabo de guerra invisível. Se a gente não entender como essa divisão primária de energia funciona, fica impossível compreender a engenharia do nosso clima na prática. O que já nos leva ao primeiro passo lógico do texto. Já que a radiação solar atravessa o ar quase sem interagir com ele, Ela passa direto. isso, e bate direto na superfície. Então a gente precisa olhar para baixo primeiro. A gente tem que entender o que acontece nas profundezas da Terra antes mesmo de tentar entender o ar que a gente respira. Perfeito. E o texto deixa bem claro que o aquecimento do chão não é uma coisa uniforme. Ah, não mesmo. A forma como o calor viaja para o fundo depende de 3 fatores internos do solo. A condutividade térmica, o calor específico e a emissividade. E para quem nos ouve e acha que isso é só jargão técnico, olha, a mecânica prática disso é fascinante. Principalmente o calor específico, né? Que funciona meio que como a teimosia térmica do material. Teimosia térmica, gostei. É bem isso. É a quantidade de energia que você precisa para fazer um corpo mudar de temperatura. A água, por exemplo, tem um calor específico altíssimo. Ela é muito teimosa para esquentar. E para esfriar também. Exato. Enquanto isso, a areia seca esquenta em questão de minutos debaixo do sol. E por isso, essas 3 propriedades mudam drasticamente dependendo da textura do solo, do nível de compactação e principalmente do teor de umidade. A água dita as regras. Com certeza. Um solo arenoso completamente seco e um solo argiloso encharcado de água não são só solos diferentes. Do ponto de vista térmico,
Eles se comportam como dois planetas distintos. Caramba! A água atua como um amortecedor gigantesco, sabe? Roubando energia que, de outra forma, fritaria as raízes das plantas. E para mapear exatamente como esse calor viaja lá para o fundo, a obra apresenta uns gráficos bem específicos, chamados de tautócronas. As famosas tautócronas. Vamos quebrar essa palavra porque a etimologia ajuda muito quem está acompanhando a análise. Tauto significa o mesmo ou igual, e crono, bom, se refere a tempo. São radiografias instantâneas do solo. É um gráfico que mostra a variação da temperatura em várias profundidades, mas exatamente no mesmo instante de tempo. Uhum. E quando os pesquisadores analisam essas tautócronas ao longo de um dia inteiro, surge um comportamento impressionante da Terra em relação à onda de calor. É aqui que entra aquele dado assustador. O livro ilustra a diferença brutal de temperatura num solo nu, um solo sem proteção nenhuma. O solo desnudo. Isso. A apenas 2 centímetros de profundidade, naquelas horas de sol a pino, a temperatura pode facilmente passar dos 45 graus. Fácil, fácil. E esse é o ponto alto. À medida que a gente desce, a história muda completamente. O texto revela que a partir de 35 centímetros de profundidade, ocorre uma isotermia. A onda diária de calor perde totalmente a força. Ela some. Praticamente. Aquele pico escaldante do meio-dia, ou até o frio congelante de uma madrugada de inverno, aquilo vai sendo amortecido pelas partículas de terra até desaparecer. Nesses 35 centímetros, a temperatura fica constante nas 24 horas. Nossa, então para a Terra lá no fundo não faz diferença se é meio-dia ou meia-noite. Nenhuma diferença diária. A isotermia barra essa oscilação rápida. Só que tem um problema prático aí. As sementes não são plantadas a 35 centímetros de profundidade. A maioria fica ali em cima, na zona de perigo dos 45 graus. Como é que o produtor lida com isso na vida real? Aí o capítulo menciona um experimento específico muito legal envolvendo palha de café. Ah, é a cobertura morta. Isso. O experimento demonstra a função vital dessa cobertura. Quando os cientistas adicionam essa camada de palha de café sobre o solo nu, a amplitude térmica despenca vertiginosamente. Despenca mesmo. A palha atua bloqueando a radiação solar direta de entrar durante o dia e, de noite, ela funciona como um isolante térmico, impedindo o calor acumulado de escapar para o espaço. É a diferença prática entre você passar a tarde deitado no asfalto quente e estar protegido debaixo de uma manta térmica refletora. Muda toda a regra do jogo para a semente. Muda a sobrevivência dela. Mas aqui me surgiu um questionamento fascinante sobre a variação de longo prazo. O livro expande essa visão, né? Ele olha para a variação anual. O que acontece com a temperatura a, digamos, 1 metro de profundidade? A 100 centímetros de profundidade, a gente não está mais falando da onda diária. É a onda anual de calor. E a velocidade de condução pelas partículas do solo é tão, mas tão lenta que existe uma defasagem térmica. Uma defasagem de quanto tempo? De cerca de 1 mês. 1 mês inteiro de atraso, sério? Sim. O pico de temperatura na superfície acontece no alto do verão, vamos supor, lá em janeiro, mas o mês mais quente lá embaixo, a 1 metro de profundidade, só vai ser registrado em fevereiro. Caramba! A energia demora 4 semanas para fazer essa viagem milímetro a milímetro? É muita teimosia térmica envolvida. O que nos força a fazer uma pergunta básica, mas que é crucial para o funcionamento da nossa atmosfera. Se o solo retém esse calor com tanta força, demorando semanas para passar ele para baixo, como é que essa energia volta para cima? Boa pergunta. Porque, como o ar que bate no nosso rosto fica quente se o sol não aquece o ar diretamente? Pois é, essa transição da física do solo para a temperatura do ar exige que a gente quebre um pouco o senso comum. Uhum. O ar que nos rodeia é um péssimo absorvedor da radiação de ondas curtas que vem direto do Sol. A luz passa direto por ele. Na verdade, a superfície do nosso planeta age como um enorme radiador de ferro fundido. O Sol aquece a Terra e é a Terra que ferve a atmosfera de baixo para cima. Exatamente. O show é o aquecedor. E o livro explica que esse radiador natural funciona através de 2 processos. O primeiro, que parece quase ineficiente, é a condução molecular. A condução molecular é um trabalho de formiguinha. Ela ocorre pelo contato direto. Uma molécula que está encostada na terra quente ganha energia
e se choca contra a molécula que está logo em cima dela. Só que as moléculas do ar são muito espaçadas, né? O ar é um baita isolante térmico. Sim, um excelente isolante. Então, se a gente dependesse só do contato direto, estaremos congelando. Esse calor mal sai do chão. Nossa, A condução molecular só consegue aquecer uma camada que tem a espessura de poucos milímetros colada ali na superfície. A gente chama isso de camada limite superficial. Se parasse por aí, o calor não passaria dos nossos calcanhares. mas é aí que entra o processo pesado da coisa. O verdadeiro distribuidor de calor do planeta, que é a difusão turbulenta. Esse sim faz o trabalho pesado. Se o contato direto só funciona por milímetros, como é que essa difusão turbulenta joga o calor para metros ou quilômetros de altura? É um processo mecânico. A superfície da Terra esquenta tanto aquela camadinha milimétrica de ar que esse ar se expande e fica menos denso. Fica mais leve. E o que é mais leve sobe. Exato. Bolhas gigantescas de ar quente começam a se desprender do chão e a subir de uma forma totalmente caótica e desordenada. É a famosa convecção. Uhum. Essas bolhas varrem a superfície, capturam o calor e o vapor d'água e transportam tudo isso com violência para as camadas superiores. Então a mecânica é: o Sol aquece a Terra e a Terra joga o ar quente para cima na base da turbulência. Perfeito. E isso explica um fenômeno diário incrível detalhado no capítulo 6. A radiação solar máxima, aquele pico absoluto de energia chegando do espaço, ele ocorre ao meio-dia solar. Sim, o ponto mais alto do Sol. Só que qualquer pessoa sabe que a hora mais quente do dia nunca é ao meio-dia. O ar atinge a temperatura máxima com um atraso térmico de umas 2 a 3 horas. É porque o meio-dia é apenas a hora em que o forno, digamos assim, foi ligado na potência máxima. Demora algumas horas para a superfície da Terra absorver esse pico de energia, processar tudo e conseguir transferir esse calor sensível para o ar usando a difusão turbulenta. É um atraso mecânico do sistema. Faz todo sentido. Um gargalo de distribuição. E o livro mostra que a lógica do resfriamento é exatamente a mesma, só que inversa. A temperatura mais baixa do ar não acontece no meio da madrugada, ali à meia-noite. Não, de jeito nenhum. Ela acontece no exato minuto antes do nascer do sol, porque o chão passou a noite inteira, de forma ininterrupta, irradiando calor para o espaço sideral. O que desenha uma curva de temperatura muito suave e até bem previsível. Mas os autores fazem uma ressalva importantíssima aí. Qual? Esse é o modelo de laboratório. É válido para dias calmos. Na vida real, a atmosfera é um fluido meio selvagem. Fatores macroclimáticos podem simplesmente aniquilar essa curva perfeita. Tipo uma frente fria que chega do nada. Uma frente fria ou uma nuvem muito espessa que se forma no meio da manhã e bloqueia o sol. Ou até ventos muito intensos. Tudo isso pode bagunçar o gráfico, fazendo com que a temperatura mínima do dia ocorra, sei lá, às 2 da tarde. Nossa, contrariando totalmente a lógica do atraso térmico normal. Totalmente. O que levanta um ponto fundamental para a ciência agronômica. Se frações de graus e atrasos de algumas horinhas ditam se uma plantação inteira vai vingar ou morrer, como é que a gente mede algo tão caótico com precisão? Pois é. Aí a gente sai da física pura e entra na arte de capturar o invisível. A termometria. Termometria. É um momento em que a teoria exige instrumentos rigorosos. E as descrições dos termômetros clássicos na obra revelam muito da engenhosidade humana para resolver esses problemas. Muito mesmo. Eu confesso que fiquei fascinada com o termômetro de máxima e mínima, aquele do tipo Six. É uma peça analógica de extrema inteligência, porque em vez de exigir que alguém fique olhando para o vidro o dia todo, ele tem uma espécie de memória mecânica. A genialidade do termômetro de Six é usar 2 líquidos diferentes dentro de um único tubo em formato de U. De um lado a gente tem o mercúrio, que é o responsável por marcar a temperatura máxima. Uhum. Quando o dia esquenta, a dilatação empurra o mercúrio para cima e ele carrega com ele um minúsculo indicador metálico, um pino. Tá, mas aí me tira uma dúvida. Se o ar esfriar e o mercúrio descer de novo, por que o pino não cai junto? Como ele memoriza a máxima? É brilhante, é puro atrito. Atrito. Sim, existe uma resistência mecânica intencional ali.
Muitas vezes é uma minúscula mola capilar ou só um contato mais apertado com o vidro. Isso permite que o mercúrio empurre o pino para cima, mas impede que ele escorregue para baixo quando o líquido recua. O pino fica simplesmente travado no ponto mais alto daquele dia. Sensacional. E do outro lado do U, o trabalho é feito pelo álcool, certo? Que tem uma capacidade de se contrair muito maior quando esfria. Exato. No resfriamento da madrugada, o álcool se retrai e puxa o indicador do lado oposto. E esse indicador também fica travado pelo atrito, marcando a temperatura mínima. É uma tecnologia brilhante que nem usa eletricidade. Mas, claro, o capítulo não ignora a modernidade. Eles detalham os termômetros bimetálicos, onde duas lâminas de metais diferentes são coladas e, como um metal dilata mais rápido que o outro no calor, a lâmina inteira se encurva fisicamente. E esse encurvamento move uma caneta sobre um cilindro de papel, criando aquele termógrafo contínuo. Exatamente. E ainda temos a transição para a era digital. Os termistores de resistência elétrica, que são perfeitos para automação, e a medição por infravermelho. A medição por infravermelho é baseada na lei de Stefan Boltzmann. E sem entrar em fórmulas complexas para quem nos ouve, o conceito é que qualquer objeto acima do zero absoluto vibra e emite uma luz invisível, né? É por aí. Quanto mais quente o chão, mais intensa é essa luz infravermelha. E é assim que satélites a quilômetros de distância lá no espaço medem o calor das nossas fazendas, só olhando para o brilho térmico. Todos esses métodos são fantásticos, claro, mas eles exigem um ambiente controlado para funcionar nas estações meteorológicas em terra. O que me traz a uma grande provocação, e o texto soluciona isso de forma cristalina. Qualquer pessoa que já visitou uma estação meteorológica percebe algo meio bizarro. As casinhas brancas. Sim, os termômetros do ar não ficam ao ar livre. Eles são escondidos dentro daquelas caixas de madeira, pintadas de branco e cheias de persianas. Parece contraintuitivo. Parece, né? Se eu quero medir o calor escaldante de um dia de sol, por que esconder o termômetro na sombra da caixa? Porque se não esconder, a medição se torna completamente inútil. Esse é o conceito fundamental do abrigo meteorológico. Como assim inútil? Pensa bem. Se o bulbo de vidro de um termômetro ficar exposto diretamente aos raios do sol, a radiação vai aquecer o vidro e o líquido lá dentro vai chegar a uma temperatura absurdamente maior do que a do ar ao redor. Ah, entendi. Você não estaria medindo o calor do ar. Você estaria medindo o quanto o próprio termômetro consegue assar sob o sol. Nossa, faz todo o sentido. Então a cor branca da madeira rebate a radiação direta para longe e as persianas garantem que o vento, quer dizer, o ar em si, passe livremente lá por dentro. Exatamente. O vento entra e sai, permitindo que o termômetro entre num equilíbrio térmico perfeito com as moléculas do ar. Assim ele mede apenas aquele calor sensível que a gente mencionou lá no início. É a padronização absoluta. E da mesma forma, para comparar o clima de diferentes regiões, a medição da temperatura do solo também precisa ser super padronizada, não é? Com certeza. Sempre sobre gramado ou solo desnudo e nas profundidades exatas de 2, 5, 10, 20, 40 e 100 centímetros. Sem essa disciplina espacial toda, os dados não teriam valor científico nenhum. E, por falar em valor dos dados, a gente chega num ponto do capítulo 6, onde a física se choca com a matemática. A guerra das fórmulas. Pois é. Nós temos a teoria da convecção, temos os termômetros perfeitamente abrigados nas caixas brancas, funcionando redondinho. Mas quando o dia acaba, surge um baita conflito. O que é, afinal, a temperatura média de um dia que oscilou a cada segundo? Como você resume a complexidade de 24 horas num único número representativo? A solução da agrometeorologia, ao longo das décadas, foi criar fórmulas empíricas. Só que diferentes instituições chegaram a diferentes conclusões sobre qual é a melhor fórmula. O texto expõe isso de uma forma muito interessante. E a lógica de cada uma é o que mais chama atenção. Por exemplo, o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Sim, a fórmula deles. Eles usam uma fórmula que soma a leitura das 9 da manhã, a temperatura máxima, a temperatura mínima, mas aí eles pegam a leitura das 9 da noite e multiplicam por 2, para depois dividir tudo por 5. Por que dobrar a importância da noite? Porque fisicamente faz muito sentido. Como a gente discutiu no atraso térmico, a Terra esquenta muito rápido sobre o pico do Sol.
mas ela passa a noite inteira, por muitas e muitas horas seguidas, perdendo o calor lentamente no escuro. Então a fórmula tenta equilibrar isso. Isso. A fórmula do IMET tenta abraçar essa realidade. Eles dão um peso maior, um peso 2, para a leitura noturna. Isso compensa o fato de que a noite dura mais tempo térmico do que o pico do dia. Eles descartam procurar as máximas e mínimas exatas e apostam em horários fixos. Eles somam as leituras das 7 da manhã e das 2 da tarde, dobram o valor das 9 da noite e dividem tudo por 4. E, por fim, tem a fórmula mais usada pelas pessoas no dia a dia, que é a dos extremos. Simplesmente somar a máxima com a mínima e dividir por 2. Parece super perfeito e simples, mas a tecnologia mostra que a história não é bem assim. Não, não é. O capítulo traz um belo golpe de realidade com os dados das estações meteorológicas automáticas, as EMAs. As máquinas entram em cena. Pois é. Uma estação automática não precisa de fórmulas estimativas, porque ela trabalha na força bruta. Ela coleta uma leitura por segundo. São 86.400 leituras num único dia. Uau! Ela tem a média real e absoluta na ponta do lápis, então? Tem. E a comparação feita em Piracicaba, São Paulo, revela o problema daquelas fórmulas históricas. Quando o dia está com o céu totalmente nublado, todas as fórmulas antigas acertam em cheio. O erro em relação à máquina é praticamente zero. Maravilha! Mas e quando não tem nuvem? O cenário muda completamente em dias de sol a pino. Nesses dias de céu limpo, a fórmula simples dos extremos chega a errar a média em até 1,2 graus Celsius. E pode até parecer pouco para quem está ouvindo a gente do conforto de um ar-condicionado, sabe? Mas para a fisiologia de uma cultura de milho, por exemplo, um erro de 1,2 graus acumulado dia após dia, durante 30 dias de sol, destrói completamente o cálculo de desenvolvimento da planta. Destrói. O produtor acha que a planta está num ritmo quando, na verdade, ela está em outro totalmente diferente. E se prever o dia a dia já é complexo, a obra eleva a aposta na equação 6.7, que tenta estimar a temperatura média mensal. E aqui entram dois adversários de peso na matemática da atmosfera. A altitude e a quantidade de vapor de água. A altitude é fácil de imaginar para quem nos ouve, né? Subiu a montanha, esfriou. Mas a forma como o livro explica os gradientes térmicos verticais é espetacular. É que a atmosfera se comporta como dois mundos separados dependendo de quão seca ou úmida ela está. Se a gente pegar uma massa de ar incrivelmente seca e forçar ela a subir uma montanha, a temperatura desse ar despenca numa velocidade muito assustadora. O texto fala em quase 10 graus de queda, não é? Isso. Cerca de 9,8 graus Celsius de queda a cada 1.000 metros de altitude. É o que a física chama de gradiente adiabático seco. É uma queda brutal a cada quilômetro para cima. Mas e se esse ar vier do oceano, todo carregado e saturado de vapor de água? Aí, a queda é freada de uma forma brusca. O ar saturado esfria só uns 4 graus a cada 1.000 metros. Metade da queda. Por que essa diferença toda? A diferença está na condensação. À medida que o ar sobe e começa a esfriar, aquele vapor de água invisível precisa se transformar em gotículas de água líquida para formar as nuvens. E para voltar a ser líquida, a água precisa devolver para o ambiente toda aquela energia térmica que ela roubou lá atrás para poder evaporar. Ela libera o calor latente. Exatamente. O processo de condensação joga calor de volta para o ar ao redor. Então, enquanto o ar tenta esfriar por causa da altitude, a água condensando funciona como um aquecedor interno, suavizando o resfriamento. Nossa, o vapor de água é, na prática, um freio térmico gigantesco operando lá no céu. Um freio perfeito. O que nos traz de volta à terra firme para a aplicação prática do capítulo. Porque a gente mapeou a condução do solo, a difusão turbulenta empurrando o calor para cima, os problemas das caixas brancas, as armadilhas das médias e esse freio da umidade. Mas a realidade do campo impõe um gargalo. Como aplicar tudo isso se a imensa maioria dos produtores rurais não tem termômetros enterrados em várias profundidades? A instalação é cara, a manutenção é super difícil. Realmente eles não têm os dados do solo, mas praticamente todos eles têm acesso à temperatura do ar medida nos abrigos meteorológicos. E é aqui que a ciência agrometeorológica
brilha, né? Os autores apresentam as equações de regressão linear. Que são atalhos matemáticos criados depois de anos de observação e pesquisa. É a ciência criando uma ponte entre o ar que a gente respira e o berço das sementes. O livro cita, por exemplo, que para o latossolo roxo, a temperatura a 2 centímetros de profundidade pode ser descoberta multiplicando a temperatura do ar por 1,38 e subtraindo 4,56. Basta ter o dado do ar, aplicar a equaçãozinha e pronto. O produtor consegue adivinhar com uma precisão altíssima o que está acontecendo debaixo da terra, sem precisar cavar um único buraco. Fantástico. E por que isso importa tanto no final das contas? Porque a gente volta à biologia implacável que ilustra o fim desse capítulo 6. O caso da semente de tomate lá dos exercícios práticos. A gente começou o papo falando dela e os números brutos são realmente impressionantes. O tomate funciona meio que como um sensor biológico impecável de toda essa física que a gente acabou de discutir. Com certeza. A semente está ali, a poucos centímetros da superfície, totalmente refém daquelas tautócronas e da taxa de condução de calor do solo. Se graças à radiação equilibrada, o solo nesses primeiros 10 centímetros conseguir se manter em confortáveis 30 graus, a semente entra numa superprodução enzimática. E aí ela germina de forma muito vigorosa em só 4 dias. A raiz se firma, o broto rompe a terra e a fotossíntese já começa a todo vapor. Mas se uma frente fria macroclimática resolve se instalar, se a difusão turbulenta falhar em aquecer o ar e a temperatura desse mesmo solo cair para uns 12 graus... O relógio biológico entra em colapso. Exato. A germinação passa de 4 dias para aqueles angustiantes 16 dias. Como a gente mencionou, são semanas onde a planta não se defende. E para o planejamento do produtor, olha, é um desastre econômico. A janela de colheita é perdida, contratos de entrega atrasam. Tudo porque o invisível calor sensível do solo caiu alguns graus. A temperatura não é apenas uma métrica ambiental que a gente anota na prancheta, ela é o maestro que dita o ritmo da orquestra orgânica da agricultura. E tudo que chega às nossas mesas de jantar depende intimamente desse equilíbrio absurdamente fino. Depende da capacidade do solo de conduzir o calor sem fritar a semente, da capacidade da difusão turbulenta de varrer esse excesso de temperatura para a alta atmosfera e da nossa capacidade de medir tudo isso sem que o instrumento seja enganado pelo sol. É uma engenharia térmica colossal e invisível trabalhando sem parar a cada segundo. Mas é importante a gente deixar quem acompanha essa análise com um questionamento crítico sobre tudo isso. É, sempre bom. Qual seria? Toda essa retenção e o amortecimento de calor na terra e no ar, que protegem essa semente de tomate e evitam extremos térmicos letais, tudo isso depende drasticamente da umidade presente no sistema. Sim, a água, como a gente viu, é o grande amortecedor térmico da natureza. O frio do sistema. Isso. Então a pergunta inevitável para as próximas décadas é: se os eventos climáticos extremos passarem a desidratar severamente certas regiões, roubando água do solo, ou encharcar permanentemente outras regiões... As tautócronas seriam alteradas. Exatamente, alteradas para sempre. O solo perderia sua capacidade natural de amortecer o calor do sol. E se essa barreira de água cair, o chão vai esquentar e esfriar com uma violência térmica que a botânica das nossas atuais culturas agrícolas, bom, elas ainda não estão preparadas para suportar. Nossa! É como se as engrenagens daquela máquina que a gente não consegue ver perdessem o óleo de lubrificação, né? E começassem a girar numa velocidade agressiva e totalmente desconhecida. Exatamente. É um pensamento forte pra gente manter em mente da próxima vez que sentirmos o calor do sol bater no chão. Mas enfim, essa foi a nossa análise profunda de hoje, navegando pelas páginas da agrometeorologia. Até a próxima!